Olá, boa tarde. São 4 horas e o Live Santa Portal está começando. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e também em nossas redes sociais. É só você procurar pelo Santa Portal no Facebook e também no YouTube. Quem quiser interagir com a gente, enviar perguntas para os nossos convidados, sugestões, críticas, perguntas, pode anotar o WhatsApp da nossa produção, que é esse número que aparece aí na sua tela, 982288219. A gente começa o programa de hoje falando de um assunto que gerou muita revolta desde ontem. A decisão da Justiça que criou um novo termo jurídico, estupro culposo. Quem está aqui com a gente por videoconferência é o advogado criminalista Emerson Tawil. Emerson, boa tarde, obrigado pela gentileza em atender a gente. Gustavo, Klein, mais uma vez, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Vamos tentar ajudar de alguma maneira a esclarecer esse caso tão emblemático e tão polêmico. Eu queria primeiro pedir a tua visão dessa decisão e de tudo que a envolve. Bom, da parte técnica, nós não tivemos acesso a todo o conteúdo, tendo em vista que tramitou em segredo de justiça, mas tivemos acesso ao conteúdo da sentença, da qual tem 51 laudas, e ali vem um suprassumo de tudo aquilo que aconteceu e é possível, sim, tirar uma conclusão do que ocorreu. Na verdade, existem contradições, é um caso muito, como é que podemos dizer, muito delicado do ponto de vista, por ser um crime que, inclusive, é reprovado no próprio mundo criminal, né? Os criminosos não aceitam esse tipo de crime, ele é rechaçado pela própria marginalidade. Veja que ponto de gravidade é esse crime. De um outro lado, nós temos uma pessoa, né, que é o rapaz, aí o réu, o André Camargo, a Aranha, que é uma pessoa aí de conhecimento muito amplo, uma pessoa de poder aquisitivo, um potencial aquisitivo muito forte, e também o grau de amizade que tem lá com aquelas pessoas que estavam envolvidas nessa circunstância. Dentre eles, o neto do dono, né, da Rede Globo televisão, que é o Roberto Marinho Neto. Entendeu, Cleber? Sim. Pessoa muito bem relacionada que acabou usando esses conhecimentos para, de certa forma, ganhar uma simpatia da justiça, seria isso? É difícil, mas também não podemos descartar a hipótese que tudo é possível, né? Haja vista as recentes notícias que nós temos aí diariamente, como decisões tratológicas do próprio STF. O que aconteceu ali, do nosso ponto de vista, foi somente aquele vídeo que acabou vazando da própria audiência de instrução e julgamento, na qual o advogado de defesa do réu, né, do André Aranha, acaba ali aviltando, né, sendo uma participação muito mais ácida, incisiva ali contra a vítima, né, que é a Mariana Ferrer. E o que não nos causou muita estranheza, Gustavo, e a todos que nos assistem, é a postura do magistrado. Aquilo verdadeiramente é algo inaceitável, né? Ele ficou totalmente silente. Quem faz ali uma interjeição acaba sendo o próprio promotor de justiça, que pede para que, se houver essa necessidade, para a dona Mariana encerrar ali, suspender um pouco daquele vídeo e tomar uma água para recompor ali a sua parte emocional. Ela foi colocada ali, sem dúvida alguma, como uma ré e não uma vítima. Então, isso acabou sendo, de uma maneira assim, totalmente desarrazoada. O princípio da urbanidade ali faltou em grande escala dentro daquela audiência e deveria ser pontuada pelo magistrado, que deixou rédeas soltas essa grande verdade. Passando essa conotação que teve, né, do estupro culposo, que está viralizando nas redes sociais e até mesmo em alguns jornais, entre outras emissoras, essa figura do estupro culposo, isso foi algo que a mídia criou, porque nas 51 laudas da sentença, né, do magistrado, em nenhum momento aparece esse termo, até porque não existe esse termo no mundo jurídico. Então, esse estupro culposo não existe. Lembrando que a parte culposa é quando há negligência, imprudência ou imperícia. E nesse tipo de crime não existe a condição culposa. Existe o dolo, a intenção de praticar o ato. Claro. Era o que eu ia dizer, né, doutor? Estupro culposo supõe que exista um estupro doloso e que exista uma diferença entre eles, né? Que existe um caso em que existe a intenção de estuprar e outro que não existe.
Justamente, não existe a figura do culposo, né? Ponto final, não existe. Não adianta vocês replicarem, as pessoas questionarem, essa figura não existe, né? Não adianta nem a possibilidade de se criar essa nova conotação, esse novo artigo aí, porque não existe, porque os elementos subjetivos e objetivos não estão inseridos dentro desse crime. E o que acontece é que uma moça simples, porém que tem uma rede social muito ampla e um rapaz de um poderio financeiro muito grande. Verdade que foram ouvidas 8 testemunhas nesse processo, das quais se contradizem muito, se ela estava bêbada, se não estava bêbada, se estava embriagada, se não estava embriagada. Esse rapaz, André, o Ministério Público, no primeiro momento, pediu a prisão temporária e o magistrado concedeu, porém, em sede de habeas corpus, né, o tribunal acabou concedendo a ordem da soltura do André. E aí colocou como uma medida cautelar, me perdoem, apenas o recolhimento do passaporte do André. Haveriam outras, mas isso fica muito a critério do magistrado. Então, acabou pecando também. E olha só que coisa desarrazoada. Muita gente fala, poxa, mas teve estupro. Ela fala que tinha o sêmen, tinha o vestido, tinha sangue, tinha tudo. Era uma moça de 21 anos naquela época, né? O fato, ele ocorreu no dia 15 de dezembro de 2018, e ela fala que foi estuprada por André. Algumas pessoas dizem que aquele camarim, aquele camarote, ele era usado somente por pessoas autorizadas, ou que compravam aquele espaço, mas a gente acompanhando aqui os depoimentos, nós percebemos que o próprio dono do estabelecimento, o Sr. Roger, ele tem uma amizade com o Roberto Marinho Neto e com o próprio acusado, né, o André, e ele acabou franqueando, né, não só a entrada das pessoas que acompanhavam o André ao estabelecimento, ele franqueou essa entrada, né, segundo o próprio depoimento dele, e também acabou franqueando a entrada a esse camarote, tanto de André como também de Mariana. O que nos chama a atenção é que é um crime num local totalmente público, da alta sociedade, frequentado pela alta sociedade, e as câmeras, que existem 37 câmeras naquele estabelecimento, e segundo o depoimento do próprio investigador de polícia que acompanhou o caso, o Gustavo, ele fala que as imagens são de péssima qualidade. O local acaba sendo um tanto que a iluminação não é tão intensa, né? Um local ermo não, meio clima, né? Podemos dizer assim, e as imagens não são das melhores. E quando forneceram as imagens, o dono, né, do estabelecimento forneceu como se fosse alguns trechos dessas imagens. E o grande erro é que essa imagem deveria ter sido fornecida na sua integralidade. Parece que apresentaram as imagens somente aquilo que tinha um interesse. É um comércio, ali, um estabelecimento conhecido em ampla escala, e parece que teve um direcionamento quanto a isso. O delegado de polícia deixou de requisitar essas imagens na sua integralidade, e quando foram requisitadas, o argumento foi de que essas imagens já haviam sido apagadas por conta do período que ficam disponíveis. Então, essa foi um grande erro. Outra coisa que nos chama a atenção é que o laudo acusa que Mariana não teria, segundo o próprio laudo, não teria ingerido bebida alcoólica em larga escala, e também não foi encontrada nenhuma substância psicoativa, né, no seu exame pericial. Mas veja só uma coisa que nos chamou muita atenção, Gustavo e ouvintes. Esse caso aconteceu no dia 15 de dezembro e o material colhido da vítima, né, da Mariana Ferrer, foi colhido somente em 18 de dezembro de 2018, ou seja, 3 dias posteriores ao caso, ao fato. Então, veja só, isso é extremamente prejudicial, porque a alcoolemia, né, em 24 horas, menos do que isso, ela pode sair da corrente sanguínea, tá? Um resíduo muito pequeno. E podemos também falar da parte psicossocial ali, né, psicoativa, perdão, que seria o Boa Noite Cinderela, vulgarmente dizendo. Esse efeito psico nas pessoas, ele tem um efeito de até, dependendo também das circunstâncias, do metabolismo de cada pessoa, em no máximo 24 horas. Então, houve um prejuízo por conta da justiça em desfavor da vítima, a senhora Mariana, de uma proporção, uma profundidade muito grande. Infelizmente, ela foi acompanhada por defensor, né, um assistente da acusação, que foi, num primeiro momento, recusado, depois foi permitido, que acabou acompanhando, mas alguns elementos ali foram se perdendo, né? Esse conjunto probatório foi se perdendo ao longo do processo, Gustavo. Então, eu vejo que houve um grande problema. A roupa que foi guardada de Mariana pela própria mãe dizia que havia resíduos de sangue e também de sêmen, né, segundo ela,
não passaram, assim, por perícia. Então, foi dito que, por conta do lapso temporal, não seria possível. Então, são coisas que seriam de suma importância e ficou apenas a palavra da vítima, que tem um peso ímpar. As grandes condenações, a corrente majoritária, o entendimento maioral, podemos dizer assim, é de que a palavra da vítima tem um peso ímpar, né, muito mais do que as provas coligidas naquele processo. E aí as palavras de Dona Mariana parece que caíram pelo ralo, de nada valeu. No testemunho, né, quando ouvido, o testemunho não, na inquirição do réu, André Aranha, ele afirma categoricamente, no seu termo de declaração, de que ele conheceu aquela moça ali esporadicamente, que foi até o camarim e lá praticou com ela apenas, né, o sexo oral. E aí ainda coloca de uma maneira diminuta, né? A gente vai ter que falar que quando parece que ela pediu a reciprocidade, né, também nessa parte do oral, e quando ele foi, ele sentiu um forte odor e razão pela qual inventou uma desculpa e encerrou o ato ali. Veja só, tanto essa parte do sexo oral e o estupro propriamente, as figuras são, na parte técnica, são idênticas, né? Não existe nenhuma diferenciação. Então, razão pela qual ele ali confessa que efetuou, né, o sexo oral, a Dona Mariana efetuou um sexo oral. O próprio motorista do Uber, que é quem levou a vítima, Mariana, até a sua casa, foi ouvido também em sede de judiciário, e ele afirma que ela não concatenava as ideias, ela ligou para a mãe, falava palavras repetidas, sem muito nexo, e que aparentemente estava bem vestida, cabelo perfeita ordem, maquiada, mas não correspondia com uma pessoa embriagada, mas alguém que estava fora de si, não falava, não concatenava as ideias. Outra amiga também disse a mesma coisa, e aí outras testemunhas eram funcionárias da própria empresa, e veja só que isso tem um peso ímpar, né? Como é que alguém, ainda que subjetivamente vá depor de um fato ocorrido dentro do estabelecimento, possa dizer algo comprometedor àquele estabelecimento? O próprio Café de la Musique, ele tentou, como terceiro interessado, né, esse é o nome certo, fazer parte do processo, porém foi indeferido esse pedido. Veja só a magnitude e o interesse da casa, né? Estabelecimento comercial, como disse, é frequentado por pessoas de grande poderio, né, de grande poder financeiro, inclusive. A própria vítima ela argumenta que as imagens que foram fornecidas não eram na sua integralidade e que possivelmente sofreram algumas alterações, podemos dizer. Então, todo esse conjunto... extremamente lamentável em todos os sentidos, né, doutor? Inclusive no principal, que é culpar a vítima pela violência que ela sofreu. Eu acho que isso aí é lamentável. Né? O Conselho Nacional de Justiça abriu um procedimento para investigar o caso. O que pode acontecer com os envolvidos? Esse caso ele pode voltar para a estaca zero? Agora, o promotor de justiça disse que vão recorrer, a própria defesa vai recorrer, né? O assistente da acusação, e isso vai para um tribunal lá em Santa Catarina, no qual pode, sim, ser dissolvida essa sentença e voltar à estaca zero. A responsabilidade ali foi uma sucessão de negligências, podemos dizer assim, tanto por parte do Ministério Público, que, veja só, antes da sentença, o Ministério Público pugnou, ou seja, ele pediu, né, a improcedência, né, daquela ação, da denúncia. Inclusive, ele fala assim, ele fundamenta lá no artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: não constituir o fato infração penal. Olha só, já ao revés, o juiz acaba absolvendo dentro de um princípio, que é um dos princípios básicos do direito penal, que é indúbio pro réu. Quando houver dúvida, né, absolva-se o réu. Então, o magistrado diz que não há uma prova contundente e que existem muitas contradições dentro do processo. Porém, até reservei um trecho aqui, Gustavo, se me permite, que ele coloca assim: em caso, não se desconhece que há provas de materialidade e da autoria, pois o laudo pericial confirmou a prática de conjunção carnal e ruptura himenal recente. Então, veja só, o próprio magistrado ele reconhece que houve materialidade e autoria do crime, né? Inclusive, o laudo diz que essa moça se declarou que era virgem e o próprio laudo acabou confirmando, né, que houve a ruptura do ímen. Isso tudo deixou de valer. O próprio réu assume que teve ali uma prática sexual com a vítima Mariana, ainda que fosse na forma oral, mas mesmo assim saiu ileso disso tudo. Então, as circunstâncias não foram favoráveis para uma sentença condenatória, que causa muita estranheza,
principalmente as mulheres, aí uma coisa, não é só por conta de ser a mulher ou o homem, é um crime, como eu disse no início da minha fala, que é reprovável, inclusive, pelo mundo dos marginais. Então, que dirá uma pessoa inocente? Então, a palavra da vítima se deixou jogar no ralo. Deveria ter tomado alguns cuidados, essa parte probatória deveria ter vindo aos autos de imediato. É impossível uma casa daquele porte não possuir um sistema de câmeras eficiente que pudesse comprovar ali a conduta passo a passo e, então, se chegasse a um desfecho desse crime. Se o André for mesmo o autor desse crime, que seja condenado, e se porventura fosse, né, como tentou dizer a defesa de André, algo falacioso, de cunho, né, propriamente financeiro por parte da vítima, Mariana, é muito lamentável. Uma moça, né, virgem, aos 21 anos de idade, eu tenho absoluta certeza que jamais ia se sujeitar a perder sua virgindade dessa maneira tão torpe, né, tão negligente, de uma maneira quase que animal, num lugar daquele. Então, é muito lamentável o que aconteceu nessa decisão, Gustavo. Perfeito. Emerson, agradeço a tua gentileza em atender a gente. Conforme esse caso for evoluindo, eu te convido para voltar aqui outras vezes e a gente falar aí sobre o desdobrar desse caso. Gustavo, eu agradeço a atenção, agradeço o carinho, o convite mais uma vez. Estamos à disposição aqui, caso seja necessário. Grande abraço. Obrigado, um abraço. Há 74 anos, a ONU criava a Unesco, organização voltada à promoção da educação, ciência e cultura. Veja outro